Existe um você e existe sua mente. Sua mente não é boa nem má, é um instrumento. E cabe a você escolher o que vai manter em sua mente. Cabe a cada um de nós tomar essa decisão. Se descobrirmos que Deus é onipresença, escolheremos comungar com Deus pela manhã, ao meio-dia e à noite. E descobriremos que essa comunhão é tão alegre, frutífera e benéfica que não teremos prazer em nos comunicar com nada de uma natureza maligna deste mundo. Manteremos a mente em sintonia com a verdade, lendo livros da verdade. Manteremos a mente preenchida com a consciência espiritual da presença de Deus e com a compreensão do não poder de qualquer outra coisa que não seja Deus. Os dias e as noites serão dadas a Deus. Pessoal, para a gente poder ter uma visão mais profunda e real desses assuntos que o Joel Goldsmith está trazendo neste trecho, mais uma vez, o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. O mestre Gualberto, para quem não sabe, já teve esse assim chamado despertar da consciência, também chamado de iluminação espiritual ou despertar espiritual. E hoje ele compartilha a sua visão de quem vive nesse estado desperto. Bom, mestre, neste trecho, o Joel comenta sobre manter a mente preenchida. Dentro desse assunto, mestre, você pode compartilhar a sua visão sobre o que é a mente e o que é manter a mente preenchida? Ô Gilson, existe aqui uma confusão. Essa ideia da presença da mente. A presença da mente em nós é a presença de um conteúdo, de um interno conteúdo, de um psicológico conteúdo. A mente é a presença da recordação, da memória, da lembrança. Portanto, a mente é algo dentro do tempo. Toda forma de preenchimento na mente ainda é parte daquilo que o pensamento reconhece, daquilo que o pensamento conhece. E, portanto, isso não é o real. Assim, a ideia de mente preenchida com Deus, nós precisamos investigar isso. A realidade da mente livre, precisamente livre do conhecido, do conhecimento. E, portanto, livre de toda e qualquer forma de preenchimento, é a mente que acessa o desconhecido. A realidade de Deus é aquilo que não faz parte da mente, não faz parte da memória, da lembrança e, portanto, do conhecido. O que de fato nós precisamos, Gilson, não é de uma mente preenchida com as coisas de Deus. Porque, afinal, o que são essas coisas de Deus? Aquilo que o pensamento imagina, aquilo que o pensamento conhece ou reconhece, é parte dele mesmo, é algo que faz parte ainda do conhecido. Portanto, não se trata de uma mente preenchida pelas coisas de Deus. A realidade de Deus, a verdade divina, ela se revela quando a mente exatamente está livre, internamente livre de tudo aquilo que é parte do pensamento, que é parte do conhecido. É por isso que aqui nós estamos com você investigando esta questão da compreensão da mente, da compreensão de nós mesmos, da compreensão de todo esse movimento interno, nesta assim chamada consciência,
que é a presença desta mente. A presença dessa consciência em nós é a presença dessa visão, que é a visão particular que a mente tem de si mesma, que a mente tem da vida e que a mente imagina também sobre Deus. Quando a mente se torna ciente do seu próprio movimento, somente então ela se aquieta. Somente então ela silencia. Então, na verdade, o que temos aqui é um esvaziamento desse conteúdo, que é o conteúdo conhecido do pensamento. Você não vai acessar a realidade de Deus. A realidade de Deus vem até você quando a mente ela está livre de todo esse conteúdo que é a memória, que é a presença do passado. Esse passado, memória, é exatamente o pensamento. Então, é a presença desta compreensão de nós mesmos. A possibilidade desta mente silenciando, se aquietando. Então surge aquilo que está além da mente, que está além do eu, que está além do ego. Essa é a verdade de Deus se revelando. Todo o nosso movimento no eu, no ego, é exatamente em busca de autopreenchimento, que é esse preenchimento egocêntrico, que é esse preenchimento de conteúdo psicológico, de conteúdo egóico. Então nós estamos constantemente sustentando a continuidade do eu. Todo esse movimento do passado. Essa é a presença da ilusão desse mim, desse ego. Quando você entra em contato com a realidade do silêncio, e esse contato surge naturalmente, quando você se compreende, quando você toma ciência do próprio movimento do pensamento, sustentando esse pensador, esse experimentador, esse que vive em busca de preenchimentos externos, de valores criados pelo pensamento. Então a mente silencia. E nesse silêncio, dentro desse espaço, a realidade de Deus se revela. E quando ela se revela, nós temos o fim do eu, o fim do ego. É isso que nós aqui estamos com você trabalhando. Nós precisamos ter um contato com a vida real. A vida que nós conhecemos é a vida do pensamento, da ficção, da imaginação. Assim, nós estamos imaginando a realização do sucesso, da felicidade, imaginando a realização do amor, a realização da paz. Estamos imaginando a realização do silêncio e também estamos imaginando a realização de Deus a partir do pensamento. Esse é o movimento da mente. Esse é o movimento do ego. O seu real contato com Deus não é você tendo um contato com Ele. Esse eu
E esse Ele, no pensamento, em cada um de nós, é visto como uma entidade separada. Nós temos Deus em algum lugar para ser encontrado, por alguém que eu sou. Examinar a si mesmo, investigar todo e qualquer movimento do pensamento, do sentimento, da sensação, é poder diretamente perceber a verdade deste eu, a verdade sobre este ego, sobre esta ilusória identidade que se sustenta no pensamento, que se sustenta na memória. Assim, a nossa vida, a vida pessoal, a vida da pessoa que eu sou, ela está se sustentando dentro do conhecido. No conhecido, temos a presença do pensamento. Esse é o preenchimento da mente em cada um de nós. Essa é a mente egóica. Ela vive nesse preenchimento. Nós precisamos de uma outra mente, de uma mente livre do conhecido, livre do pensamento. Assim é quando temos o esvaziamento desse conteúdo e não quando temos o preenchimento desta mente. A sua real visão de Deus é a visão de Deus em você. Não é você tendo uma visão de Deus, é a visão de Deus assumindo esse espaço, esta mente, este coração. Isso é autorrealização. Essa é a liberação nesta vida. Esta é a ciência do amor. É a ciência da sabedoria. Você nasceu para essa liberdade. Você nasceu para assumir a realidade daquilo que é você, aqui e agora. Essa realidade é a visão de Deus. Veja, não é você tendo uma visão de Deus, como em geral, no pensamento, nós imaginamos. E é isso que, em geral, as pessoas fazem, nesse impulso de obterem essa visão. Elas se envolvem com todo tipo de busca e querem preencher suas mentes com todo tipo de conhecimento. Porque nós acreditamos que o conhecimento de Deus nasce do estudo dos livros, nasce do estudo de palestras, nasce de informações. Enquanto que a realidade de Deus, ela já está presente. Ela não é algo que será alcançada no futuro. Não se pode obter essa visão de Deus a partir do conhecimento. É quando temos o esvaziamento de todo esse conteúdo. É quando temos o fim do conhecido, o fim da memória, o fim do modelo do pensamento. É quando temos o fim do conhecimento, que a realidade de Deus se revela como sendo esta visão. Então, esse olhar para o momento presente não é mais o olhar de alguém. Não é mais o olhar da pessoa, não é mais o olhar do pensamento. Não é mais o olhar do conhecido. É a realidade de Deus aqui se mostrando. Essa é a realização de Deus.
Esta é a mente nova, livre de todo esse peso, de toda essa ideia, de toda essa crença, de toda essa imaginação sobre Deus. Portanto, o despertar espiritual, a realização da verdade, ocorre quando a mente está livre de todo esse conteúdo. Essa é a presença da meditação. Portanto, aqui nós temos conhecer a nós mesmos como a base e a revelação desta realidade presente além desse mim, que é meditação. Mestre, nós temos uma pergunta de um inscrito aqui no canal que fez o seguinte comentário. Mestre, pode fazer um vídeo falando sobre a consciência humana? Ô Gilson, esta consciência humana não é outra coisa a não ser a consciência do eu. Aquilo que nós chamamos de consciência em nós é a presença do movimento do pensamento. Quando é que você tem consciência? É quando tem a ciência de alguma coisa. Essa alguma coisa está separada de você. Então nós carregamos a ideia, a crença, a ilusão de uma identidade presente tendo consciência. Isso é parte desta assim chamada consciência humana. O que na realidade temos aqui é a mente egóica. É o movimento da dualidade, que representa esse eu e a outra coisa. Eu e a lembrança que tenho. Observe, é a presença do pensamento que está nos dando essa impressão. Assim, o que nós geralmente chamamos de consciência humana é a consciência da pessoa. Essa consciência é a presença da mente, que nós particularizamos. Colocamos nesta mente uma identidade que se vê presente, tendo suas particulares experiências. Quando usamos expressões como eu não gosto disso, eu não quero isso, ou isso é para mim, isso eu quero. Esse sentimento, pensamento eu, se separando da experiência, sendo o experimentador dessa experiência, sendo o pensador desse pensamento. É isso que nós chamamos de consciência humana. Aqui com você, nós estamos apontando para algo além disso. Para aquilo que aqui está presente, além desta particular visão de mundo. Nesta consciência pessoal, nesta consciência egóica, nesta consciência humana. Haverá uma nova forma de olhar para o momento presente sem esta separação? Olhar sem esse eu, que é o observador, que é o pensador. Assim entramos em contato com a vida, em comunhão, sem a divisão, sem a separação, o que representa uma vida livre de sofrimento, de conflitos e desordens, criadas pelo ego, criadas por esta consciência pessoal, por essa assim chamada consciência humana. Esta é a realidade deste ser, aquilo que algumas vezes eu chamo de real consciência ou divina consciência, mas que na verdade é algo além da consciência como nós conhecemos, além desta consciência humana. A verdade sobre você não é a verdade de uma pessoa, é a verdade divina, é a verdade de Deus, é a ciência de Deus. Veja, não é você tendo a ciência de Deus, é esta ciência de Deus sendo a ciência da vida. Mas você não está.
como uma pessoa, como alguém, como esta consciência humana, esta consciência condicionada, esta mente condicionada. Repare, há muitas expressões, há muitos termos sinalizando esse sentido de separação entre você e a vida, entre a realidade deste ser e a vida. Este sentido de separação é algo que se dissolve. Isso é algo presente nesse modelo da pessoa. É a presença desta consciência humana, desta consciência egóica, esta separação, esta divisão. Nós estamos aqui com você, olhando de perto isso, tendo uma aproximação direta da verdade sobre nós mesmos, para esta constatação, para esta percepção, para esta visão. A visão sem o observador, a percepção sem um elemento que percebe, a constatação sem alguém na constatação. Assim, estamos falando de algo além da consciência egóica, além desta consciência que nós conhecemos e reconhecemos em nós. Assim, nos deparamos com aquilo que revela isso. E o que revela é a presença desta compreensão de nós mesmos, pelo autoconhecimento. E o que revela isso é a presença da meditação, que não se separa desta visão daquilo que somos neste instante. Portanto, a presença da meditação revela aquilo que aqui está presente, além do eu, além da mente, além do ego. Podemos nos aproximar diretamente disso, de uma forma real. Essa aproximação, ela não vem do querer, ela não vem da vontade. Ela nasce de uma disposição de rendição, de entrega. Mas aqui a palavra rendição, entrega, não é a entrega feita por alguém. É a própria constatação do movimento desse alguém, desse eu. A entrega. Observar nossas reações. Observar os seus sentimentos, os seus pensamentos, seus motivos, razões. Observar os seus medos, seus desejos conflituosos, suas preocupações. Observar todo e qualquer movimento interno desta consciência humana. É ir além dela. É nisso que aqui estamos trabalhando com você. E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja realmente viver, compreender essas verdades, fica o convite para participar dos encontros intensivos de final de semana que o Mestre Gualberto proporciona. Esses encontros são muito mais profundos do que esses vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o mestre responde ao vivo as nossas perguntas. E segundo, e muito mais impactante, é que, pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha ao seu redor um campo de presença, um campo de energia, de poder e graça. E nesses encontros a gente acaba pegando uma carona nesse campo de energia do mestre. E pegando essa carona com o mestre, de maneira espontânea, sem nenhum esforço, sem nenhuma prática, entramos no estado meditativo, temos uma compreensão real dos assuntos que são tratados aqui no canal. Então fica o convite, no primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros.
Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.